Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre ser cristão não é ser perfeito. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser, é opcional, deixar algum comentário no vídeo agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Assim que puder, eu vou ouvir, vou responder. Peço a vocês também que assistam os vídeos, porque eu vejo que tem 87 acho, pessoas inscritas no meu canal, mas não vejo nenhum vídeo com 87 pessoas visualizadas. Tem gente que está no canal, mas não está visualizando os vídeos, então eu peço que visualize. E assista. Quem assistir só vai sair bem. Só vai ter o que ganhar, só vai aprender, só vai evoluir. Tá certo? Assista o que vocês puderem. Quem não puder assistir inteiro, assista o que vocês puderem, né? Se nós temos tempo para perder tempo assistindo uma novela, meia hora de novela, 40 minutos, se nós temos tempo de perder vendo um filme de uma hora e tanto, vendo telejornal, vendo programações de televisão, vendo vídeos no TikTok, vendo rede social, será que nós podemos perder meia horinha, 40 minutos para ver um vídeo sobre Deus? Eu acho que nós podemos sim, né? Tá certo? Então vamos assistir, tá? E quem não se inscreveu no meu canal, eu peço que se inscreva no canal também, tá certo? Porque é muito importante, Deus agradece, tá certo? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor esteja conosco neste momento, que nos ilumine, que me inspire, Senhor, para que eu possa levar a mensagem a essas pessoas, Senhor. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, Pai, que eu seja apenas um instrumento. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Nenhuma seja minha, Senhor. Que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossa vida essa verdade, Senhor. Estamos sempre no mesmo barco aprendendo juntos. Que assim seja, meu Deus. Eu peço que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, é muito comum, às vezes, pessoas que não estudam a Bíblia ou que desconhecem a Bíblia, até aqueles que conhecem, se achar que porque se converteram que tem que serem perfeitos. Não somos, tá? Não é porque nós nos batizamos, nos viramos cristãos, mesmo que sejamos cristãos verdadeiros, que nós não vamos errar mais, pelo contrário, né? Ontem mesmo eu tive uma situação bem desagradável com a minha mãe aqui, tá? Não vou ter vergonha de falar, porque eu sou um ser humano, sou falho, eu erro, né? E falei algo para ela que ela não mereceria de jeito nenhum ouvir. Foi um erro totalmente meu, né? Foi uma coisa ali, um desabafo, porque todo dia à noite, queridos irmãos, eu preciso sair na friagem, 9 horas da noite, para ir lá cobrir a minha cachorra que fica lá de fora. Ela não permite que a cachorra fique dentro de casa. Eu já queria deixar ela dentro nessa época de frio. Ela não quer. E aí tudo bem, né? E aí tudo ótimo, né? Só que eu que tenho que ficar saindo na friagem. Minha mãe, ela tem dores por conta da ter caído, quebrado o fêmur. Ela perdeu massa muscular, então ela tem muitas dores durante a noite, ela não consegue levantar da cama. E eu acabei é, soltando algo que eu não deveria, mas não pra ela. Eu falei pra mim mesmo, em um pensamento alto, mas ela acabou ouvindo, né? Eu peguei e falei de novo essa desculpa. Claro que foi um absurdo o que eu falei, foi abominável que isso, irmãos. Mas eu não tenho vergonha de falar porque é uma coisa que acontece, né? É uma coisa que acontece. E só que eu não sou perfeito. Eu vou errar. Eu vou falar, às vezes eu vou ofender alguém, né? Isso vai acontecer porque eu não sou perfeito. Não é porque eu me converti, que eu sou uma pessoa de Deus, que eu não vou errar. Eu só vou me tornar perfeito e não vou errar mais quando Jesus retornar e ele vir nos buscar. E aí sim, ele vai transformar nós. Sejamos mortos ou vivos. Não importa, se eu estiver morto, ele vai me ressuscitar. E aí eu já vou ressuscitar transformado. E se eu ainda estiver vivo quando ele voltar, ele vai me transformar vivo mesmo. E aí sim, eu vou ser incorruptível, vou ser perfeita.
Vou voltar a ser perfeito como era Adão antes do pecado. Mas enquanto isso não acontecer, queridos irmãos, nós vamos conhecer pecadores. Paulo disse, os pecadores eu sou o pior, né? Não existe ser humano que não erre, que não peque, queridos irmãos. Se fosse assim, Jesus Cristo não morreria por nós. Um de nós morreria por todo mundo. Não precisaria ser Jesus. Tá certo? Então, errar faz parte, né? Até vai falar, mas Jesus, Deus, na verdade perdoa tudo quanto é pecado? Pode ser infinitos pecados que eu pecar e vão me perdoar? Sim, queridos irmãos, só não é perdoado um pecado contra o Espírito Santo, né? Mas o pecado ele é perdoado quando há um verdadeiro arrependimento, né? Só que Deus está vendo se a pessoa está pecando. Depende de como a pessoa está pecando, entendeu? Ele está vendo se a pessoa está pecando por um momento ali de fraqueza ou se a pessoa está pecando por pecar. Então, se eu vou lá, por exemplo, e começo por vontade minha ofender a minha mãe, ofender meu pai, qualquer outra pessoa, ou praticar algo mal, sem estar me policiando, sem vontade de não estar fazendo aquilo, estar fazendo o que eu quero fazer, aí Deus está vendo aquilo e aquilo é um pecado que Deus não vai perdoar tão facilmente. Entendeu? Aí é que está a diferença. Agora, quando eu ajo como eu agi com a minha mãe ontem, por exemplo, que ter falado aquela besteira que eu não deveria ter falado, né? De maneira alguma. Eu vou lá, me arrependo do que eu falei, e eu faço aquilo ali no momento de estouro meu, ali no momento de coisa para mim mesmo, sem intenção de ofender a pessoa. Deus está vendo que foi um momento de desabafo meu ali, comigo mesmo. Não tinha intenção de ofendê-la, mas foi errado o que eu fiz. Ela ouviu e isso acabou sendo errado, né? Então, é, então é assim. Então foi um erro meu? Foi um erro meu, mas não um erro da, de eu querer aquilo, eu não queria falar aquilo. Então essa é a diferença, queridos irmãos. Depois que eu falei isso, eu me senti muito mal com isso. E depois de ver minha mãe tão chateada, eu fiquei mais mal ainda. Você entendeu? Eu me senti tão mal, eu orei muito a Deus e pedi que Deus amansasse o coração dela, acalmasse ela, né? Porque ela não merecia aquilo. Então, queridos irmãos, ali eu vejo, ali eu vi e aprendi mais uma coisa. Então, eu não vou ser perfeito, eu vou errar. Mas eu tenho que aprender a tomar cuidado antes de falar qualquer coisa, né? Mesmo que não seja diretamente para a pessoa pode ouvir. Tomar cuidado com o que sai da minha boca, né? Como Jesus próprio disse, pior não é o que a gente entra, mas é o que sai. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Cuidado para não magoar pessoas, para não agir errado, né? E essa é a função do cristão verdadeiro. É fazer a coisa errada, mas se sentir mal pelo que fez. Sentir muito mal e se arrepender, né? Tem pessoas que não compreendem isso. Falam que são cristãos, mas não compreendem. Por quê? Porque acham que a pessoa tem que ser perfeita. E não existe o ser perfeito. Entendeu? Todo mundo magoa. Tem gente que se acha como se fosse Deus. Que não erra. Que nunca errou, que nunca ofende. Você entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que parar a primeira coisa, de olhar para o outro e olhar para si mesmo, as coisas que eu estou fazendo. Não interessa o que a minha mãe me faz, o que meu pai me faz, o que outras pessoas me fazem, me fizeram, não. Interessa primeiro o que eu estou fazendo. Eu tenho que olhar para mim. Quais são os meus erros? Quais são as coisas que eu preciso fazer? Onde eu estou errando? O que eu preciso mudar? Por que eu estou errando? Olha, Ângelo, você errou nisso. Ângelo, você errou de falar isso. Ângelo, você errou. É isso que eu tenho que fazer. E não olhar para outras pessoas e ficar apontando o erro de outras.
entendeu? Cada um tem que olhar, tem que fazer sua autoavaliação, olhar para o seu próprio erro, não para o outro. Porque muita gente cuida do outro e esquece do nosso, né? Mas o que nós precisamos entender, queridos irmãos, é que nós sempre vamos errar enquanto Jesus não voltar. Então, nós temos que sentir mal porque nós erramos? Sim. Mas o mais importante não é o não errar, é o se arrepender. Quando eu me arrependo do pecado que eu cometi, do erro que eu cometi, Deus vem e me perdoa. E eu orei muito a Deus ontem e pedi que Ele amansasse o coração dela, que Ele a ajudasse, porque eu vi que ela estava muito chateada, sofrendo bastante com aquela situação. Porque não adiantava nada que eu falasse para ela, eu conheço o tipo do gênio da minha mãe. Nada que eu falasse para ela, nada eu poderia fazer para amansar ela. Nada. Absolutamente nada. Mas Deus podia, né? Então, a única coisa que eu podia fazer para amansar, para ajudar ela a melhorar daquele mal que eu cometi, era orar ao Senhor. E foi o que eu fiz, orei a Deus e pedi que Ele amansasse ela, que Ele ajudasse ela a se acalmar e que Ele fizesse ela dormir, porque eu sabia que ela não ia dormir a noite inteira por causa disso, né? Porque eu conheço a mãe que eu tenho. Ela é muito sentimental, ela é muito, tudo para ela é coisa, é motivo para isso, para aquilo outro, ela é muito sentimental, né? Então, ela faz as coisas parecidas, já fez comigo várias vezes isso, né? Eu não justifico o que eu fiz, mas ela fez várias vezes já comigo de me acusar de coisas dessa maneira. E o pior, ela fez a pior, porque ela fez diretamente pra mim, ela me acusou na minha cara. Em vez de só pensar algo como eu pensei, não, ela me acusou na minha cara, muito pior. Injustamente, né? E aí eu falo pra vocês. Aí tá certo, aí ela tem esse direito. Aí é tudo perfeito. Agora a outra pessoa não pode acusar a pessoa. Nem diretamente no pensamento. Então isso a pessoa tem que ver que ela não está acima de Deus, ela não está acima de mim, entendeu? Que o que vai para um lado vai para o outro, né? Embora ela não merecia que eu falasse isso para ela, mas por outros lados, ela merece certas coisas, porque ela comete muitos erros e o pior, não se arrepende deles, né? Mas não sou eu quem tem que fazer isso acontecer, e sim Deus. Ele que tem que dar o veredito a ela, não eu. Eu não tinha o direito de falar nada. Mesmo que eu tivesse razão. Quer dizer, eu não posso bater o martelo assim, 100% que, que eu não tinha razão. Mas eu tenho 99,9999999% de certeza que eu não tinha razão de falar aquilo, né? Porque eu sei que ela realmente tem dores nessas regiões, depois que ela caiu, né? Ela ficou muito tempo parada por conta da recuperação e ela perdeu a massa muscular e isso fez com que ela tivesse essa situação, né? Você entendeu? Então, isso aconteceu por isso. Mas eu sei disso que ela tem esse problema desde que ela caiu. Então, a chance, entendeu? Então eu não tinha direito de falar. Eu sei, ela se esforça demais aqui no sítio. Ela reclama, você não ajuda, teu pai não ajuda. Meu pai não tem condição, tem 88 anos, ele não faz mais nada. Depois que teve Covid, o homem afundou de uma vez. Ela não compreende que eu tenho tendinite nos dois braços, no cotovelo esquerdo, que eu tenho arritmia. Eu não consigo ficar capinando mais, meu braço dói. Eu começo a varrer, começa a me dar aquela canseira. Será que ela prefere que eu vou lá ajudar ela e me arrisco a cair morto? Porque vocês sabem que a arritmia mata se dá uma crise. Vocês já viram aí vários jogadores de futebol que morreram disso. Agora há pouco mesmo, no passado, aí teve um jogador lá que foi jogar contra o São Paulo. Acho que foi esse ano mesmo, né? Foi esse ano passado. Caiu morto no campo. Já teve aquele Serginho, São Caetano e outros jogadores que morreram. Que morreram porque tiveram crise desse tipo de arritmia. Tem aquele jogador lá, acho que é Kun Agüero, o nome dele, né, argentino, ele abandonou a carreira antes da hora porque ele foi diagnosticado com arritmia. Então, para evitar que ele caísse morto no campo, ele se aposentou antes da hora. Então, é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Então, queridos irmãos,
Nós temos que entender isso. Então eu não posso fazer muita coisa, né? E outra, eu tenho a minha vida para viver. Eu preciso estudar, eu preciso evoluir como professor. Então eu tenho um livro lá para ler que até agora eu não tive tempo para ler esse livro. Por quê? Porque é sempre uma coisa atrás da outra para resolver. Mas eu preciso ler aquele livro. Eu preciso disso, né? Ela não compreende eu estar aqui gravando essa mensagem para vocês, que não é só para vocês, é para mim também, né? Ela não compreende isso. E toda vez ela joga na cara que eu estou gravando a mensagem em vez de ajudar ela. Ela não compreende isso. Mas eu não posso deixar de gravar essa mensagem porque eu fiz um pacto com Deus de que eu ia fazer isso. Não foi a igreja que me pediu, não foi ninguém que me pediu. Foi uma coisa que Deus fez brotar em mim e eu atendi. Assim como Deus convocou Jonas para ir pregar em Nínive, né? Convocou Jeremias para pregar lá em Jerusalém. Convocou Moisés para libertar o povo de Israel. Convocou Noé para fazer a arca e para livrar ele e a família do dilúvio. Ele também me escolheu para fazer esse trabalho, né? Porque a gente sente aquela coisa, a gente não ouve mais a Deus falando, mas a gente sente. E eu senti esse desejo. Eu já fazia isso antes de entrar para esta igreja. Não foi depois que eu entrei que eu comecei. Tá certo? Então, meus irmãos, e aí então eu fiz um pacto com Deus que eu ia fazer isso diariamente, né? Quem estiver me ouvindo vai ter um grande aprendizado para a vida e vai evoluir. Agora, quem não me ouvir só vai perder a chance de evoluir. Eu sei que eu gravando, eu estou aprendendo e eu estou evoluindo. Estou cada vez me tornando uma pessoa melhor. Muitas vezes eu vou errar, vou derrapar como ontem. Faz parte. Eu nunca vou ser perfeito enquanto Jesus não voltar. Não adianta eu querer ser. Mas o importante é eu me arrepender do meu erro. Essa é a coisa mais importante. Então, eu tenho que seguir com a cabeça erguida em frente. Não tenho mais que sentir mal pelo que eu fiz. Não. Eu já me arrependi. Eu já compreendi o meu erro. E sei que eu não vou errar. Isso aí, esse erro, eu tenho certeza que eu não cometerei mais. Então, eu já evoluí. E, e, então, irmãos, e então, é, eu sei que eu já estou na situação certa. Eu já sei que eu errei, eu assumo meu erro, eu enxergo qual foi o erro. Já pedi perdão a Deus por esse erro várias vezes, continuo pedindo. Me arrependo sinceramente de ter falado o que eu falei, sinceramente. Então isso já me faz Deus me confortar. E Ele já tirou de mim aquela dor. O que aconteceu ontem, ficou ontem. Acabou. Eu errei? Errei, mas faz parte. Infelizmente, nós somos falhos. Infelizmente, eu vou ofender alguém de vez em quando. Eu vou magoar. Faz parte. Eu não sou perfeito. Muitas vezes, só de a gente falar a verdade, a gente machuca alguém. Mas nós temos a obrigação de falar. É por isso que nas minhas mensagens aqui eu procuro evitar usar o nome de igrejas, usar o nome de coisa, para não ofender as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas sinceras, boas, tementes a Deus, cristãos verdadeiros que estão em todas as igrejas, mas que não tiveram a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Acabaram caindo numa igreja que não prega 100% a palavra do Senhor, né? E acaba sendo induzida a não estudar a palavra do Senhor. Porque se estudar, vai compreender essa verdade. Não precisa trocar de igreja. Precisa você seguir a palavra do Senhor onde você estiver. Por isso que eu sempre friso aqui e vou frisar mais uma vez. Estudem as escrituras sagradas. Elas são a fonte da verdade. Se nós entendermos que esse Deus, se ele foi capaz de perdoar ladrões, assassinos,
adúlteros, se ele foi capaz de perdoar essas pessoas, que a Bíblia nos mostra que ele perdoou, quem somos nós para não sermos perdoados? Né? Davi foi perfeito? Não. Ele adulterou, ele matou, e nem tanto, ele é descendente, Jesus descendeu da descendência dele. Jesus é chamado de filho de Davi. Entendeu? Então, e Davi está lá. Salomão, ele errou. Sim. Ele adorou imagens, né? Foi idolatrou, mas ele também se arrependeu. Jesus o perdoou, Deus o perdoou. Tá certo? Pedro traiu Jesus, ele negou Jesus 3 vezes, é uma traição. Jesus o perdoou lá na hora. Como ele teria perdoado Judas se ele tivesse se arrependido. E essa foi a diferença de Pedro para Judas. Os dois traíram Jesus. Mas Pedro se arrependeu. Judas não, ele sentiu remorso pelo que ele fez. É diferente. Entendeu? São duas coisas diferentes. O remorso, quando você fala demais, né? Remorso quando você sente aquele mal-estar por ter feito aquilo. Sente mal por ter feito aquilo. Mas você não se arrepende. Entendeu? É que nem ontem. Eu senti remorso pelo que eu falei pra minha mãe. Porém, eu me arrependi de ter falado aquilo. Eu não fiquei só no remorso. Judas ficou só no remorso. Ele não se arrependeu. Ele não entendeu que o que ele fez foi errado. Eu entendo. Né? Judas sentiu mal pelo que ele fez, mas ele não compreendeu e não se arrependeu do que fez. Ele não compreendeu que o que ele fez foi errado. Né? Muito provavelmente ele falou, eu vou pegar essas moedas, porque Judas era muito ambicioso. Né? Ele falou, eu vou aceitar essa oferta, vou ficar com as moedas e Jesus vai dar um jeito de se salvar porque ele é Deus. Judas sabia quem era Jesus. Mas quando ele viu que Jesus não ia se salvar, que ele ia ser crucificado, ele então entrou no desespero. Foi quando ele devolveu as moedas e se matou. Né? Se enforcou. Porque ele não se arrependeu. Mas o pior, queridos irmãos, não é nós não se arrependemos do nosso erro. Não, não. O pior é você não perdoar aqueles que te ofenderam, que te magoaram, sejam se arrependendo de ter feito ou não. Aí tá pior. Porque quando você não perdoa, você não está compreendendo a relação. Quando você se arrepende, como eu me arrependi, eu entendo que eu me arrependi, então que meu pecado foi perdoado pelo Senhor, pelo meu arrependimento. Mas agora, eu sei que eu preciso perdoar as pessoas que fazem mal para mim, como por exemplo, a minha mãe tá chateada comigo, então ela não tá quase falando comigo, né? Ela não me perdoa, ela é aquela pessoa rancorosa, agora é rancor. Mas eu perdoo ela pelas acusações que ela me fez erradas também, que foram muitas. Justamente. Por quê? Porque eu compreendo essa relação. Que é a relação do quê? Do arrependimento e do perdão. Eu tenho que me arrepender dos meus erros e perdoar quem erra comigo. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo estar bem com Deus e nem comigo mesmo. Por quê? Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou me enchendo de trevas, vou me enchendo de nervoso, de ira. E se eu não perdoo, eu vou me enchendo de amargura, que também vai me encher de trevas. São duas coisas importantes para que a gente se purifique, para que a gente se mantenha puro na luz. Se as pessoas entendessem que o arrependimento e o perdão serviria para que a gente se mantesse firme e forte com Deus e com a luz, as pessoas se arrependeriam mais e perdoariam mais. Por quê? Enquanto
a falta de arrependimento vai nos trazer amargura, vai nos trazer amargura, não, vai nos trazer ódio, vai nos trazer raiva, porque nós vamos nos afundar nas trevas por conta, por conta de que nós não vamos entender que nós não pecamos, que nós pecamos. Então, quando a gente peca e não se arrepende, aquilo vai se tornar certo pra gente. Então a gente vai conviver no erro e nas trevas. A, a falta de perdão ao outro vai nos trazer amargura, sofrimento e vai nos fazer sofrer. Por quê? Porque nós vamos martelar aquilo na cabeça a vida inteira. Acha que tá ganhando em falar isso? Vou levar isso para sepultura, vou levar isso para não sei onde, vou não sei o que, vou levar isso até o fim. Você quem vai sofrer. É você quem está se jogando no lixo a tua vida eterna. Não é quem te fez mal. Eu tô cansado de falar isso. Você entendeu? Eu tô cansado de falar isso. Cansado de falar isso aqui nessas mensagens. Quem sofre de não perdoar e levar a amargura consigo é para uma pessoa. Para mim, nada vai mudar com relação a minha mãe me perdoar pelo que eu falei ou não. Para mim, nada vai mudar. Porque Deus vai me perdoar e minha vida eterna vai estar garantida. Agora, para a pessoa que não perdoa, essa sim vai para o lago de fogo, para o enxofre, se não perdoar. Porque se ela não perdoar, significa que ela não acredita no perdão. Se ela não acredita no perdão, como que ela quer ser perdoada por Deus para ir para a vida eterna? Entendeu? A pessoa vive num mundo errado e não quer sair. Então, essas duas coisas significam muito para a gente alcançar a vida eterna e viver em paz e se aliviar dos problemas. Quando eu me arrependo dos erros, eu supero aquele erro que eu cometi. Eu aprendo com ele e evoluo para não cometer mais. Quando eu perdoo aquele que me fez o mal, eu ponho uma pedra naquele mal, eu me liberto daquele mal e volto a seguir a minha vida normalmente. Aquele mal fica no passado. Pronto, os problemas estão se dissolvendo. Tem gente que fica sofrendo com depressão a vida inteira porque foi estuprado, porque foi sediado, porque sofreu uma coisa grave. Se essa pessoa perdoar aquela pessoa que fez mal a ela e entender que ela precisa perdoar e se libertar daquilo, aquilo vai cair no esquecimento na mente dela. E o que vai acontecer? Aquilo vai se libertar. A pessoa vai se libertar. E aquele mal que está afligindo ela, que está deixando ela depressiva, vai desaparecer. O segredo para superar uma depressão, queridos irmãos, é só o perdão. Precisa perdoar quem te fez mal. É a única coisa que pode fazer você se libertar do trauma. Senão você vai carregar esse trauma o resto da vida. Troco de quê? Por não perdoar uma pessoa. E para aquela pessoa vai significar o seu perdão? Nada. Ela tem que se arrepender do que fez com você para que ela possa alcançar a vida eterna. Agora, você precisa perdoar para que você possa alcançar a vida eterna. Então isso nos ensina o quê? Que numa situação onde há uma desavença, né, um mal qualquer, de uma pessoa com outra, as duas pessoas acabam contaminadas por esse mal. Né? Uma precisa se arrepender de ter cometido e a outra precisa perdoar quem cometeu com ela, para que as duas se libertem desse mal. Senão, elas vão ficar presas. Se aquele que cometeu se arrepender, ele vai se libertar. Mas se aquela que ele cometeu não se arrepender, ela vai continuar presa naquele mal. E o que vai acontecer? Ela que vai acabar se perdendo. E eu não posso, que essa pessoa não pode se achar culpada por isso. Não. Eu errei porque eu sou imperfeito. Mas eu já me arrependi. Eu já pedi perdão a Deus. Já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu tô tranquilo. Você vê? Eu tô feliz, tô tranquilo. Né? Você vê que minha mãe fez tantas injustiças para mim até hoje, me acusou de muita coisa que eu não fiz, até hoje me acusa, né? Vou falar uma aqui, porque essa aqui ela fala toda hora, então é difícil esquecer, né? Ela fala que eu é que fui responsável por ela ter tido uma briga com a irmã dela no passado, ficou um tempão sem na casa da irmã dela. Só que isso aí é uma injustiça, porque a culpa principal foi dos meus primos, os filhos dela, e não minha. Por quê? Porque eu era menor que eles, né? Eles eram mais velhos.
e eles azucrinavam a minha vida, né? Eu não lembro muito mais. Mas a última, que foi a gota d'água, eu lembro. Eu lembro que eles ficavam jogando bolinhas de papel em mim com. Não sei se era zarabatana mesmo, ou se era um caninho de coisa de barco, que meu tio, o marido da minha tia, é mecânico de barco, não sei. E eles ficavam soprando aquilo lá, que é tipo zarabatana, devia ser zarabatana mesmo. Mas na época eu não sabia o que que era. E ficava soprando aqueles negócios em mim, me incomodando. Aquilo foi me enchendo, me enchendo. Eu peguei, fui, dei um tapa na cara de um, peguei a toalha que a minha tia estava passando e dei na cara do outro. A minha tia ficou revoltada com isso e falou para minha mãe que minha mãe podia ir lá o que ela quisesse, mas meu pai e eu não. Entendeu? E a culpa foi minha? Claro que não. A culpa principal não foi nem dos meus primos, na verdade. Se a gente olhar bem, a culpa foi das duas, tanto da minha mãe quanto da minha tia. A minha tia, por quê? Porque ela tinha que ter primeiro entendido o que aconteceu, né? Tinha que ter chegado em mim e falado, Ângelo, por que que você fez isso? Eu ia falar, tia, eles fizeram isso, isso e isso comigo. Aí ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que ir lá e dar e disciplinar os filhos dela. Entendeu? Por que que vocês fizeram isso com ele? Bem feito que ele fez com vocês. E tinha que ficar nisso. Minha mãe tinha que me chamar a atenção. Por quê? Porque eu cometi o erro de revidar. Né? Porque eu revidei. Então ela também tinha que chamar a atenção longe deles. Acabou a história aí. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Aí chega a conclusão da história. Agora, isso não acontece. Isso acontecia também por quê? Porque a minha mãe não via o que eles faziam comigo, porque ela ficava o tempo inteiro enfiada na cozinha, lá ajudando a minha tia. E ela não via o que eles faziam comigo. Aí meu pai via. Aí quando meu pai me defendia, minha mãe, em vez de se unir a ele para me defender, ela ficava contra mim. Entendeu? E ainda até hoje ela acha ruim porque ele me defendia. Então quer dizer, ele via o que se passava, me defendia e ela achava ruim. Sempre foi assim. Você entendeu? E a culpa foi minha? Claro que não. Eu fui uma vítima. Né? Claro que eu errei de bater neles lá. Mas isso não justifica. Né? Não justifica a minha tia falar isso. Entendeu? Então, eu não tive culpa nenhuma. Minha mãe joga na minha cara isso até hoje. Isso é injusto ela fazer. Ela não se arrepende de fazer isso. Então, ela vai sofrer terrivelmente por isso. Entendeu? E a culpa é minha? Não. Ela está escolhendo o destino dela. Eu não posso fazer nada por ela. Eu me sinto triste por isso, muito. Eu queria que ela estivesse junto comigo na vida eterna, ela e meu pai. Mas eu estou vendo que vai ser quase impossível isso acontecer. Porque ela não quer mudar. Eu tento falar com ela, eu tento pregar, mas ela se recusa a ouvir. Entendeu? Ela não quer mudar. Então é difícil. E parece que depois que eu me converti para esse caminho, ela ficou mais ainda tentada por Satanás, porque ela passou a ter muito mais vontade de comer o que não deve. Né? Antes ela não era assim. Comer do jeito porque não sei o que, porque não sei o que lá. E ela não respeita as minhas decisões. Então, quer dizer, irmãos, isso é complicado. Você entende? E você vê que jogando, fala que ninguém escuta os meus áudios, e eu sei que é verdade, né? Então até eu vou pedir para vocês, quem está escutando meu áudio, deixa lá no comentário desse áudio aqui, ouvir até o fim. Escreve lá, ouvir até o fim. Ouvir uma parte, tá certo? Para mim saber quem realmente está ouvindo os meus áudios. Né? Porque tem gente que vai lá, clica, visualiza e para. Né? Eu quero saber quem realmente está ouvindo. Mas mesmo que ninguém esteja ouvindo, eu estou aprendendo com isso. E para mim já basta. Mas eu gostaria que as pessoas estivessem ouvindo, porque a minha intenção com esse áudio é eu aprender e ajudar vocês a aprenderem. Tá certo, queridos irmãos? Então, você vê que Salomão, você vê a diferença de Salomão em Provérbios e Eclesiastes. Eu estou terminando hoje o livro de Eclesiastes.
né? Eu já li o Provérbios, estou lendo Eclesiastes. É uma diferença gritante. Em Provérbios, Salomão está com força, falando de Deus, falando das coisas. Em Eclesiastes, você vê que ele já caiu no pecado. E ele já está totalmente diferente, né? No início de Eclesiastes, ele tá na primeira parte de Eclesiastes, primeira metade, né, dividido em duas partes, ele está bem para baixo. Na última parte, ele já está recuperando as forças, porque ele começa a compreender e a se arrepender do pecado dele. E começa a sentir o perdão de Deus, né? Então ele volta a ter força em Deus novamente, né? Então você vê a diferença dele, né? Então, mostrando que ele caiu em pecado. Salomão chegou a adorar outros deuses, né? E permitiu a adoração de outros deuses lá para suas esposas. Mas ele se arrependeu dos seus erros e vai estar salvo, né? Então, você vê a diferença, são livros importantes de sabedoria. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais maravilhado eu fico ao estudar a Bíblia, mais eu sinto minha evolução, mais eu me sinto perto do Senhor. Eu não me arrependo de nada de ter seguido esse caminho, nada. Mas eu vou errar. Eu tenho que entender, eu mesmo tenho que entender, que eu vou errar. Eu não sou perfeito. Porque às vezes dá a impressão que eu sou perfeito. Não, eu não posso, eu vou errar. Mas eu preciso me arrepender do meu erro. Eu preciso entender que eu fiz a coisa errada. Entendeu? Mas eu preciso desse arrependimento. Eu vou errar. Eu vou cair em pecado. Vou sim. Faz parte da vida. Mas eu tenho que entender que mesmo errando, eu tenho que me arrepender e seguir em frente. Eu tenho que entender uma coisa. Aconteceu algum problema? Muito bem. Ele tem que durar até o pôr do sol. Como assim? Na Bíblia, a gente tem que entender que pôr do sol significa dia, né? Então, significa virada do dia, né? Porque houve tarde e manhã. E foi esse o primeiro dia, né? Então, ó, quando começa o dia, segundo a Bíblia? À tarde, no pôr do sol, né? Então, de pôr do sol a pôr do sol é um dia. Então, o que a Bíblia fala é que eu não posso levar problemas, discórdias, brigas de um dia para o outro. Tem que me resolver naquele dia mesmo. Tem que acertar as coisas. A Bíblia é muito clara, Salomão fala isso, né? Então, se eu tiver que resolver, que eu resolva no mesmo dia da confusão e não deixar para outro dia para resolver, né? Não ficar guardando o rancor. Não, o rancor não pode sair daquele dia. Aconteceu, olha, aconteceu, virou o dia, é outra coisa, é outra página, é outra história, acabou ali. Mas infelizmente muita gente fica guardando em si esses rancores de dia após dia, ano após ano, sofrendo amarguras que ela não precisava sofrer. Ela poderia estar feliz, poderia estar vivendo bem, com alegria, com a luz brilhando dentro dela, com uma calma, uma tranquilidade. Ela poderia pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Leve, totalmente. Mas não. Ela prefere continuar nesse sofrimento. Olha só o que o inimigo faz com o ser humano, né? Faz o ser humano se afundar em amarguras que ele não precisava, fazendo com que ele deixe de perdoar o outro, fazendo com que o ser humano tenha um nível de arrogância, porque isso é arrogância, né? Egoísmo, arrogância, né? É egoísmo, é um nível tão alto de egoísmo. Por quê? Porque a pessoa acha que perdoar o outro é fazer bem ao outro e ela não quer fazer bem ao outro. Olha só o pensamento. Porque é isso. Por que você não quer perdoar? Por que você quer guardar isso? Para você sofrer? Para você ficar sofrendo, remoendo algo? Para quê? Você gosta de sofrer? Você tem prazer no sofrimento? É isso? Porque para mim, por exemplo, não significa nada minha mãe me perdoar ou não. Não significa nada as pessoas que eu cometi erro me perdoarem ou não. Nada. Absolutamente nada. Claro que eu gostaria que me perdoassem. Mas, para mim, o que me importa mais é a vida eterna. É eu chegar lá e viver com o meu Senhor. E eu sei que isso aí não vai. O perdão da pessoa me perdoar ou não, não vai me interferir em nada. Vai interferir só para ela. Então, para mim, pouco importa se a pessoa me perdoa ou não. Para mim, o que me importa é que eu me arrependa, que eu cometa os meus erros, mas eu me arrependa e que eu perdoe as pessoas que me fazem mal. Pronto.
para que eu esteja lá. Essa aqui é a minha função. Agora, cada um escolhe a sua decisão. Se você quer sofrer, ficar guardando rancor, ficar sofrendo dia e noite, o tempo inteiro, ficar com a tua mente pesada, não dormir direito, filha, viva assim, viva assim, né? Graças a Deus, eu não tenho nenhum rancor dentro de mim. Eu sou puro. Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou com meu sorriso no rosto. Por quê? Porque eu me arrependo do que eu faço e porque eu perdoo quem faz as coisas para mim. Eu não guardo ódio de ninguém, eu não guardo raiva de ninguém, né? Muitas vezes, numa discussão que eu tô com a minha mãe, ela faz sempre a mesma pergunta, né? Me fala uma coisa que eu fiz, porque ela sabe que eu não vou lembrar. Por quê? Porque não, é porque porque eu perdoo. Quando eu perdoo, eu me liberto, eu não lembro mais, eu não sofro mais. Pra que eu vou guardar uma lembrança pra sofrer? Não, eu perdoei quem fez o bullying comigo lá na escola. E eu não lembro mais. E nem faço questão de lembrar. Eu lembro uma que não sai da minha cabeça. Uma ameaça foi feita de agressão. Mas eu já perdoei. Mas eu não fico lembrando. Eu só lembro quando eu falo disso, quando eu falo que eu sofri bullying, aí vem essa imagem. Mas essa é a única que vem. Talvez Deus tenha deixado esta para mim não esquecer o que eu sofri lá, né? Mas ela não mexe mais comigo. Eu não sinto mal por causa disso, né? Porque eu já perdoei eles, né? Eu não sei muito o que aconteceu com um deles, principalmente, o outro eu sei. O outro teve doente, quase morreu, teve leucemia, né? E pelo que eu sei, tá fazendo coisa errada, não sei se mudou. Já faz muito tempo que eu não sei muito mais dele, porque eu saí lá do bairro, né? Mas eu perdoo. Agora o outro eu nunca mais soube dele, não sei dele, nunca achei ele na rede social, nem nada, né? Um eu já achei na rede social, mas o outro não. Então eu não sei nada dele, não sei o que houve com ele, se ele tá vivo, se foi preso, se não foi, que fim que ele teve, né? Que ele tá tendo, né? Ou tá tendo, né? Não sei. Que fim levou, como é que fala, né? Então eu não sei. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que eles estejam bem, que se arrependam dos seus erros e que possamos estar juntos lá na vida eterna. Porque eu já os perdoei. E perdoo a todos que me fizeram mal até hoje. Porque eu não quero guardar rancor de ninguém, eu quero ter minha mente livre. Eu quero poder rir, ser feliz, estar em paz, estar sossegado. Você entendeu? Eu quero poder viver sem ter que reclamar, sem estar com amargura, sem ter nenhuma sombra de coisa ruim dentro de mim. É isso que eu quero. Errar eu vou. Eu vou errar sim. Mas eu vou me arrepender. E eu vou perdoar quem me fazer mal. Então não adianta perguntar pra mim o que foi que eu fiz, eu não vou lembrar. Mas você sabe muito bem o que você fez. Né? Quem tem que saber o que fez é você, e não eu. Você tem que saber o que você fez de errado. Então você tem que se julgar, se policiar. Nunca acuse ninguém de nada que você não possa falar. Possa falar que comprovar. Nem em pensamento. Porque você está dando um falso testemunho contra o seu próximo. Foi o que eu fiz com a minha mãe ontem. Eu dei um falso testemunho contra ela. Porque eu penso aqui, eu dei comigo mesmo, não era para ter ouvido. Né? Mas mesmo assim não deixa de ser um falso testemunho, porque eu estou falando algo que eu não poderia provar nada, cara, que era ou não. Você entendeu? Para mim provar, eu teria que deixar uma câmera escondida e pegar ela fazendo alguma coisa. Aí eu poderia provar. Caso fosse mentira. Mas se não, não tem como provar nada. Então, eu não poderia nem pensar alto. Né? Foi um pensamento alto que lamentavelmente saiu que não deveria ter saído. Eu errei? Errei. Eu assumo o erro? Claro que eu assumo. E não quero errar nunca mais? Não, não quero errar. Esse erro eu não quero mais. Eu senti muito mal pelo que eu fiz. E eu não sei como tem gente que consegue fazer o mal para outra pessoa e ficar bem. Né? E aí é que é a diferença do cristão. A pessoa faz o mal, mas não consegue ficar bem. Agora, aquele que é falso cristão ou não é cristão, ele faz o mal e não sente mal pelo que fez. Essa é a diferença, queridos irmãos. Tá certo? Então é isso. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor nos ilumine e nos complete
nos transborde de sentimento de arrependimento dos nossos erros e de perdão. Não nos dê sossego enquanto nós não nos arrependemos dos nossos erros e perdoar aqueles que erraram com a gente. Como que nós queremos, querido Deus, chegar à sua vida eterna, Pai, se nós não perdoarmos? Como que nós queremos ser perdoados se nós não perdoamos? Isso é impossível, nós sabemos disso, Pai. Por favor, Senhor, nos faça perdoar aqueles que fizeram mal e nos dê o arrependimento dos nossos erros. Nós queremos estar aí na sua vida eterna, Pai. Sabemos que não somos perfeitos, Senhor. Vamos errar, mas temos que se arrepender e aprender a pedir o perdão. Que seja só para Deus, mas temos que pedir. Que assim seja, meu Deus. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo neste áudio, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, que elas sejam abençoadas, Senhor. E que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Pai. Que todas elas sentem o desejo cada vez mais de estudar as suas palavras escrituras sagradas, Senhor. Não dê sossego nem paz a elas enquanto elas não estudarem as suas escrituras, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro, agradeço e glorifico e peço que abençoe a todos que estão me ouvindo, inscritos ou não no meu canal, e também aqueles que estão inscritos e não estão me ouvindo, Pai. Que assim seja, que todos possam evoluir comigo, Senhor. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém, queridos irmãos. Muito obrigado a todos por estarem ouvindo minhas meditações. Que assim seja. Amém, amém, amém. Obrigado, queridos irmãos, por tudo que vocês estão aqui perdendo esse tempo de me ouvir, quem está me ouvindo. Saibam que vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ganhando. É muito melhor vocês pararem para ouvir essas mensagens, esses áudios, do que perderem tempo vendo novela, vendo programas de televisão. Deus tem que ir em primeiro lugar na sua vida, queridos irmãos. E eu sei disso. Se uma pessoa só estiver me ouvindo, eu estou feliz. Se duas estiverem me ouvindo, eu estou feliz. Se três estiverem me ouvindo, eu estou mais feliz ainda. Se todas as 87, se não me engano, 85 que estão inscritas no meu canal, se todas elas estiverem me ouvindo, aí que eu estou mais feliz ainda. Tá certo? Que assim seja, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Até mais, queridos irmãos. Amém.